1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 10. De 1 a 10. Queria pedir aos irmãos ajuda para lerem junto comigo, né? Então vamos fazer essa leitura alternada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Juntos 9 e o 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Vamos pedir mais uma vez ao Senhor a sua graça. Pai querido, estamos diante da tua palavra e te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça de podermos ser fiéis a ti, Senhor, na exposição da tua palavra. Que eu não fale de mim mesmo, das invenções do meu coração, mas que eu fale da tua vontade, daquilo que o Senhor tem no teu coração para a tua igreja nessa manhã. Tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nido, tu podes aumentar um pouco aqui o retorno? Eu acho que é isso que... Eu estou rouco, só falei uma vez, eu consigo cantar o dia inteiro. Mas quando eu prego, eu fico rouco fácil. Aí eu acho que tem a ver com isso, com essa coisa do retorno, né? E a forma como eu coloco minha voz. Deixa eu virar um pouquinho. Pronto, tu aumentasse, não foi? Aumentou? Pronto. É que eu também tenho que respeitar os limites do volume para não dar microfonia aqui, não é? Aí... por isso. Irmãos, todos os que um dia tiveram uma experiência com Deus, assim, de dizer assim, olha, eu não sou mais o mesmo, viveu durante um bocado de tempo uma lua de mel com o Senhor, provando da vida dele, vendo ele falando pessoalmente consigo próprio, ouvindo a voz de Deus em cada detalhe da vida. Isso é maravilhoso, é uma bênção. O tempo quando a gente é novo convertido, é um tempo de festa constante. Cada detalhe do Evangelho é uma verdade bombástica no coração. É algo maravilhoso. E todos nós gostaríamos de estar vivendo essa mesma alegria do conhecer hoje também, depois de anos e anos, não é? Mas parece
parece uma coisa. Com o passar dos anos, nós começamos parece que se torna normal ser crente, ou normal conhecer a Deus, ou a vida nos toma de tal forma que a gente passa a não mais nos impressionar com as verdades do Evangelho. O que Cristo fez na cruz do Calvário conosco foi nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E hoje nele nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós não somos mais os mesmos, não somos. Isso é uma bênção maravilhosa. E esquecer disso é o que desvia o nosso coração. É o que faz com que os nossos pés comecem a trilhar caminhos que não são o caminho de Deus, ou os caminhos de Deus. Quando eu afirmei já isso da outra vez, no gabinete, a primeira coisa que nós fazemos quando a pessoa está muito angustiada por causa do problema é dar esperança. E dar esperança é fácil, porque toda a nossa esperança está na palavra, e aí a gente começa falando sobre a nossa esperança, não somente a futura, mas a esperança que nós temos hoje num Deus que é vivo e eficaz, um Deus que é fiel e que vai agir na nossa vida, um Deus que vai cumprir os seus propósitos, um Deus que usa as nossas lutas, os nossos problemas para aperfeiçoar a nossa caminhada. Então isso é maravilhoso, é simples. A segunda coisa que a gente faz é afirmar ou lembrar a pessoa de quem ele é ou ela é em Cristo Jesus. Isso também é muito importante. Quem eu sou em Cristo Jesus me alinha com a vida, me coloca na posição correta, me faz tomar decisões melhores, me coloca diante do Deus Todo-Poderoso, e aí eu posso, a partir daí, ver para que lado eu vou, o que eu vou fazer diante dos desafios que a vida me dá. Quem eu sou em Cristo Jesus é a informação mais importante da nossa vida. É a partir dela que eu vivo a minha vida cristã. Quando eu esqueço disso, eu começo a pôr os pés pelas mãos. Eu começo a fazer coisas que não são dignas assim de um filho de Deus, de um servo do Senhor Jesus Cristo, de alguém que foi salvo pela graça. Quando eu esqueço quem eu sou em Cristo Jesus, eu esqueço da obra dele feita na minha vida, e aí a vaca vai para o brejo, mas vai mesmo. Eu começo agora a reagir como o meu coração manda. E o nosso coração, a palavra de Deus já fala, né? Ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. É dele que vem todas as fontes da vida, então por isso eu preciso guardá-lo, buscando a Deus, a busca da sua vontade pela palavra, a vida de oração, são partes de um relacionamento fundamental para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para respondermos bem ao mundo. Um mundo que precisa de esperança, muitas vezes recebe pessoas, homens e mulheres, que dizem conhecer a Cristo, mas não dependem dele, dependem do seu próprio braço, vivem como se fossem donos da verdade, sem viver essa verdade. São capazes de julgar o mundo inteiro, mas com as suas próprias palavras se condenam. E esse é um problema grave. Nós podemos nos tornar dormentes, não é? Anestesiados em relação
ao nosso próprio pecado. O apóstolo Pedro então nos chama para nos despojarmos dessa coisa de velho homem, dessas obras da carne, dessa pecaminosidade que nos acompanha, que é inerente à nossa natureza, não é? Caída. Quando nós conhecemos a Cristo, nós fomos libertos do domínio, mas não da presença do pecado na nossa vida, no sentido de que nós vamos pecar. Nós não somos mais escravos do pecado, mas em muitos momentos da nossa vida, nós vamos fazer escolhas que vão apontar para a nossa necessidade da cruz de Cristo, para a nossa necessidade de buscar a Deus, de viver a vida para Ele, de orarmos e lermos a palavra, não mais religiosamente, mas porque nós precisamos nos alimentar nesse relacionamento que nós temos com Ele. E ele fala: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Veja, essa lista aqui não é exaustiva não, claro. Não é com 5 ou 6 características vencidas que nós vencemos o pecado na nossa vida. Nós temos outras listas. Jesus Cristo fala: porque do coração do homem é que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, dizendo que isso já está aqui dentro do meu coração. Eu sou um pecador que preciso observar a minha vida, que foi resgatada pelo Senhor, e buscar a Ele para que eu não peque contra Ele. Andai no Espírito, Gálatas 5, versículo 16, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Tem obras da carne que se manifestam, e manifestam também a nossa necessidade de buscar a Deus, que são impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, invejas, que tem aqui, dissensões, facções, e um montão de coisa que não presta. Ele está dizendo tudo isso aqui, e a gente pode pensar assim: graças a Deus, eu não tenho esse problema, eu não tenho maldade no meu coração. Eu já vi gente falando assim: olha, graças a Deus, esse tipo de maldade eu não tenho no meu coração, eu sou fácil de perdoar, eu sou uma pessoa que não guardo rancor, eu sou assim, eu sou assado, quase a Madre Teresa de Calcutá. Quando a gente deixa de prestar atenção no nosso pecado? Quando é que a gente deixa de admitir que nós somos pecadores? Quando a gente para de olhar para a palavra. A palavra está sempre denunciando quem nós somos. A palavra não nos engana nessa nossa caminhada, não nos engana. Uma forma da gente poder perscrutar o nosso coração, perscrutar é uma palavra difícil e uma palavra boa para domingo, É uma palavra de mensagem de domingo. A gente pode avaliar o coração da gente a partir das reações que a gente tem quando alguém fala mal de nós. Alguém já falou mal de você? Como é que você reagiu? Quando você estava no trabalho e percebeu uma manobra para lhe derrubar e tomar o seu lugar, quando alguém estava difamando você para a vizinhança, como é que você reagiu? O que aconteceria se de repente alguém quisesse tirar algum direito que é seu, roubar, usurpar um direito que é seu? Alguém chegasse e pegasse aquilo que para você é precioso. Se alguém mexer com um filho seu, como é que você reage? A palavra de Deus está nos chamando para nos despojar de tudo aquilo que não tem nada a ver com a vida de Deus. E Ele manda
para que nós sejamos eficazes nessa tarefa, Ele manda a gente, Ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, ele está dizendo, pela palavra nós vamos vencer o pecado. Só que falando aqui de leite espiritual, e ele está falando aqui de alimento em si, quando ele fala de leite também, ele fala de rudimentos que são primários, coisas que a criança precisa, porque ainda é criança, ainda é bebê. Ele fala como crianças recém-nascidas. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. A nossa luta contra o pecado precisa da palavra. E muitos de nós, muitas vezes, manifestamos a nossa meninice na caminhada cristã a partir da manifestação de coisas assim. Por exemplo, eu pedi perdão para minha esposa: olha, me perdoe por eu ter gritado com você, mas você, aí eu vou agora culpá-la pelo meu pecado. Muitos de nós, muitas vezes, purgamos, justificamos a nossa pecaminosidade no outro, e achamos enganosamente que podemos ou temos o direito de pecar contra o outro quando o outro peca contra a gente. É como se o outro desse a licença, ou Deus desse a licença: Senhor, Tu sabes, Senhor, que eu não queria pecar, mas a minha esposa, ela é a culpada disso. Ou o meu marido, ou o meu irmão que veio me atentar. Essa afirmação precisa ser muito bem lembrada: ninguém pode me fazer pecar, só eu mesmo posso me fazer pecar, porque o pecado habita em mim, é meu pecado, não é o pecado da minha esposa manifesto em mim, não é o pecado do meu irmão, do meu vizinho, do meu colega de trabalho, de quem quer que seja manifesto em mim, é meu pecado, é meu egoísmo, é minha também a falta de caráter quando eu falo mal dos outros. E eu vi uma vez o pastor Lutero falando que falar mal dos outros é uma forma covarde de se autopromover. Então ele está dizendo assim: corram para a palavra. Muitos de nós somos meninos e estamos muitas vezes manifestando isso com murmuração dentro da igreja ou em casa, reclamando de tudo. Se reclama, saiba, você é um menino na fé. 1 Coríntios capítulo 3, os irmãos, por favor, marcando ainda 1 Pedro, por favor, vamos dar um pulinho lá, versículos 1 e 2, vamos ler juntos, a uma só voz, esse texto. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, juntos? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha só, o apóstolo Paulo está falando com uma igreja cheia de dificuldades, cheia de brigas, pessoas com raiva uma da outra. Tem gente que fala assim: eu perdoo, mas eu não quero mais conversa. O que ele está dizendo é: eu até assim vou relevar o seu pecado, mas eu não admito que você peque mais contra mim. Saiba, o perdão é a oportunidade que você tem para oferecer ao outro de pecar contra você novamente. Estranho. Nós temos na nossa convivência diária é o cansaço, viu, irmãos? Eu começo a esquecer palavras. Eu já não tenho uma memória tão
tão prodigiosa, não é? Aí quando eu estou com sono, aí que dá mesmo essas coisas assim. Nós, quando perdoamos o pecado, nós não negamos o pecado do outro. Nós não dizemos que o outro não fez mais isso. Nós não esquecemos o pecado cometido. Nós simplesmente dizemos assim, admitimos, porque nós somos pecadores também, nós admitimos, eu sou igual a você, rapaz. O que você fez realmente me magoou, mas Cristo já morreu pelos nossos pecados. Você é igual a mim. Vamos continuar a nossa caminhada. Você é meu irmão. Talvez ele peque novamente contra você. E talvez você mesmo peque contra ele. O convite do Evangelho é para manifestarmos aquilo que Cristo manifestou enquanto esteve entre nós. Querer se separar de um por causa do pecado é fazer o tipo de atitude que o Sapricó quer. Vai banindo os teus irmãos, vai te separando. A cruz de Cristo que nos uniu, o seu sangue que foi derramado para que fôssemos um só corpo, isso não é mais importante do que o teu bem-estar. Tu já pensaste nisso? Claro, existem pessoas que são impenitentes, pessoas que não admitem o seu pecado ou que não aceitam a disciplina. Essas pessoas a gente não deve nem dirigir a palavra, se forem crentes, nem dirigir a palavra, não desejar nem bom dia. A palavra de Deus diz para tratar como gentil e publicano, mas crentes em Cristo Jesus, penitentes, que pedem perdão, precisam receber perdão. Crentes que talvez não pediram perdão pelos seus pecados, precisam ser exortados também, irmão. Aquilo que você fez não está certo não. E ser resgatados. A missão que Cristo nos deu foi de sermos instrumentos dele, de redenção de vidas, redimir pessoas, trazê-las de volta ao seio do Senhor. Mas parece que na nossa caminhada ou na nossa meninice, nós fazemos assim, ou nós nos afastamos, ou ficamos falando mal das pessoas, como se nós não fôssemos pecadores também, nós ficamos avaliando os outros, dizendo isso ou aquilo outro sobre as pessoas, julgando elas, e a palavra de Deus diz assim, olha, abandona essas coisas, vocês se despojem disso, dispam-se de tudo isso, dispam-se. Ele fala assim, que o genuíno leite espiritual vai dar crescimento para a salvação. Agora ele faz uma ressalva, versículo 3, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Deus é bom, depende de como você reage na sua vida. Deus é bom quando a gente confia nele. A afirmação de que Deus é bom, ela precisa vir acompanhada do testemunho prático de que ele é bom, da verdade na vida de que o Senhor é bom. Ele é bom para resolver as minhas questões. O Senhor é bom e ele vai resolver. O Senhor é bom para me defender no meio das coisas que eu estou passando. Ele vai fazer isso. Mas parece que nós estamos tão preocupados em assumir a nossa própria vida. Eu mesmo tenho essa tendência, essa tentação constante de, ei, peraí, não é assim não, ele vai me ouvir, olha, eu vou estabelecer a verdade agora, eu vou chamar fulano às falas para ver o que ele vai dizer. Muitas das nossas confrontações, elas são na realidade o lavar da nossa alma, o momento que nós temos de envergonhar os nossos irmãos. Nós muitas vezes não estamos interessados na redenção deles, em trazê-los de volta a Cristo. Nós estamos muito mais interessados em estabelecer a nossa própria verdade.
verdade que muitas vezes é verdadeira, mas que vem acompanhada de um monte de mentiras do nosso próprio coração, das quais podem passar a ideia de que nós somos, para nós mesmos, melhores do que a pessoa que nós estamos exortando. Você está me ouvindo? Eu sou melhor que você. 1-0 para mim, ou 2 ou 3-0 para mim. Na realidade, existe no nosso coração ira, falta de amor. Muitas vezes há um ódio profundo por nossos irmãos, uma completa indisposição de fazer a caminhada de Cristo, e isso é a negação de que o Senhor é bom, ou da nossa experiência de que o Senhor é bom. O Salmo 34, vamos dar um pulinho lá, irmãos, marca o capítulo 2 de 1 Pedro, por favor, irmãos. Salmo 34, versículo 8 fala: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos ler juntos e afirmar mais uma vez isso? Versículo 8, Salmo 34, 8: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Chegando-vos para ele. Versículo 4 de 1 Pedro, capítulo 2. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. A nossa experiência de que o Senhor é bom é a experiência de pessoas que estão diante dEle, chegando-se a Ele, vivendo a vida dEle porque está com Ele, e não abrindo mão dessa vida pela vida proposta pelo seu próprio coração. A principal salvação da nossa vida é de nós mesmos. O que Deus está fazendo agora, nesse momento, em todas as nossas tribulações, em todas as nossas lutas, em todos os desafios que nós passamos nos nossos relacionamentos, é nos salvando de nós mesmos. Porque nós não prestamos para dirigir a nossa própria vida. Nós não somos bons nisso. Na realidade, em nossa caminhada, é muito mais fácil para nós a disposição de estabelecer o nosso próprio reino do que o reino de Deus, a nossa própria verdade do que a verdade da palavra. E com isso, nós vivemos não como pedras que vivem, mas como pessoas que vão tropeçar na verdadeira pedra, na pedra angular. Nós teremos o Senhor como pedra de tropeço para nós. Ele é a rocha, a pedra angular. Mas para aqueles que não têm disposição à obediência, Ele é a pedra de tropeço. Ele é aquele que está contra nós, resistindo pessoalmente a cada um de nós. Não tem coisa pior do que isso. Em Tiago capítulo 1, por favor, irmãos, ou Tiago capítulo 4, só acho que 2 ou 3 páginas atrás, antes de 1 Pedro, Tiago capítulo 4, por favor, eu disse capítulo 1, mas é o 4, capítulo 4, versículos de 1 a 10, a palavra de Deus pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne?
A gente já falou sobre isso, né? É só lembrando, porque isso é observar isso. Observar isso é obedecer a Deus. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Não são prazeres do tipo, eu vou me prostituir, eu quero fumar uma maconha, eu quero cheirar cocaína. Não é desses prazeres que ele está falando somente, não. São prazeres, desejos que nós temos, que são justos, que são verdadeiros, que são corretos, mas que nos fazem brigar uns contra os outros, que nos separam, que fazem divisões entre nós e o nosso irmão. Ele fala assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Muitos de nós vivem assim, parecem uma bomba atômica ambulante, marcam pela pecaminosidade, pela meninice, pela falta de maturidade cristã, vivem destruindo relacionamentos, vivem desfazendo uns dos outros, ao invés de ouvem falar mal dos outros, e ao invés de exortar a pessoa, vão e levam o problema para outra pessoa. Fulano de tal estava falando mal de tu, vice. E com isso despertam no outro também a carnalidade que ele tem. Quantos de nós não já fizemos isso? Fulano de tal estava falando mal de tu. Primeira pergunta que eu vou fazer para quem me disser isso é: o que você disse para ele? Por que você está dizendo isso para mim? Porque você mesmo não exortou ele lá. Eu não preciso saber disso. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber. Porque é o Sapricó que quer que eu saiba isso. É Ele que quer despertar em mim toda a meninice do meu coração. Não venha com essa conversa, pelo amor de Deus. Ela é uma tentação para o meu coração pecador. Ela é uma chamada para a minha queda. Você não é meu amigo me chamando assim, ou me falando essas coisas. Você é meu amigo se você for uma bênção na vida de quem não me ama. Ele fala no final do versículo 2, do capítulo 4. Nada tendes, porque não pedis. Parece que a última coisa que nós fazemos quando estamos passando por alguma luta é orar. Primeiro a gente vai resolver. Primeiro a gente vai tentar pelo nosso próprio braço conseguir alguma coisa. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas vezes eu oro assim: Senhor, muda fulano de tal, ele está me prejudicando, Senhor. Senhor, desce fogo do céu aí, promove, leva para a glória fulano de tal, porque, meu Deus do céu, que irmão chato. O que eu quero é me livrar do problema. Eu não quero resolver o problema. E aí ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O meu desejo, muitas vezes quando oro, não é a glória de Deus, não é. O meu desejo é estabelecer o meu reino, é o meu bem-estar, é me sentir bem. Uma vez alguém me envergonhou na frente de um montão de gente. E o desejo que eu lembro no meu coração era que aquela pessoa chegasse chorando para mim, dizendo: Luciano, pelo amor de Deus, me perdoe, eu fui injusto com você. Olha, me perdoe, por favor. Mas enquanto aquela pessoa não chegou até mim fazendo isso, eu fui guardando, alimentando um ódio por aquela pessoa, uma amargura contra ela, que não tinha precedente. Eu nunca tinha sentido
tanto desprezo por alguém quanto por aquela pessoa. Até que eu descobri que o problema estava em mim. O meu coração é duro. Eu preciso guardar o meu coração, porque dele procedem as fontes da minha vida. É assim que eu vou viver se eu for admitir, ou se eu for me permitir viver assim, exigindo dos outros que as coisas aconteçam. Senhor, dá consciência de pecado para fulano de tal, para que ele venha aqui e satisfaça o meu desejo de perdoá-lo, não é? Eu quero que ele chegue de joelhos, eu quero que ele chegue babando, eu quero que ele chegue chorando, não é? Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aí a palavra de Deus diz, versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, amigo do mundo, quero dizer, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que é em vão que a Escritura afirma, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste a mim, mas dá graça aos humildes, aqueles que reconhecem que Ele é bom. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, o enganador, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Com relação ao vosso à maldade do vosso coração, ao vosso pecado, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Eu tenho facilidade de chorar os meus problemas, mas muita dificuldade de chorar os meus pecados. E eles são o meu verdadeiro problema. Meu problema não são as lutas que eu passo, mas o meu pecado. É ele que me leva para o inferno. É ele que me desvia de Deus. É ele quem me faz viver uma vida miserável aqui na terra. E é muito difícil para mim chorar ele. Vergonhoso isso, não? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O que o apóstolo Pedro está falando é a mesma coisa que Tiago está falando. Está nos chamando para crescer na graça do Senhor, a não sermos conduzidos pelo nosso próprio coração, porque ele é enganoso, a vivermos para a glória do Senhor e na prática afirmarmos que o Senhor é bom, reconhecermos Ele é bom porque Ele tem cuidado de mim. Eu não tenho o que fazer a não ser obedecer a Ele, obedecer a Ele. Por quê? Aí com essa afirmação nós terminamos a nossa mensagem. Versículos 9 e 10 nós vamos ler juntos. É por causa de quem eu sou que eu obedeço a Deus. É por causa de quem Cristo me fez na cruz do Calvário. É por causa de quem Ele comprou a mim. Por causa dessa graça maravilhosa que eu recebi, que eu posso afirmar. Juntos, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Todos nós estamos juntos
Todos nós somos alvos dessa palavra, e melhor de tudo, toda ela, tanto em relação à tendência do nosso próprio coração, como também em relação àquilo que nós podemos viver em Cristo Jesus, e assim glorificar a Deus, e assim amadurecer na nossa fé, perdermos muitas vezes aqui na terra, mas na certeza de que o Senhor é bom, e em sua fidelidade vai me sustentar e me conduzir em triunfo, porque nele eu sou mais que vencedor. Amém?